Neste vídeo iremos fazer o replante de duas orquídeas Phalaenopsis em um vaso com apenas pedra brita e carvão e um pouco mais de isopor no fundo do vaso só para fazer a drenagem. São orquídeas que estão comigo já há quase 6 meses. Eu comprei elas em setembro de 2021 e desde então eu nunca mais mexi nelas. E, na verdade, eu fui negligente, deveria ter mexido no substrato, trocado o substrato e tirado aquela esponjinha que vem lá dentro da orquídea, que é sempre bom tirar sempre que você comprar uma orquídea nova. Então, eu olhava para as raízes e concluía que estava tudo bem com a orquídea e ficava meio que com preguiça de mexer, mas decidi mexer porque percebi que o excesso de umidade aqui dentro, por causa da fibra de coco que está aqui nesse substrato, começava a apodrecer por causa da umidade. E outra coisa é que aquela esponja que estava lá no centro retia muita umidade que acabava fazendo com que parte das raízes começassem a ficar amareladas. Como este vaso fica em cima de uma mesa, então essa parte aqui do centro acaba acumulando muita umidade, então dá para ver esse fungo branco aqui, que é o que costumamos ver quando madeira fica exposta a muita umidade. Lá no centro também conseguimos ver raízes amareladas também por causa daquela esponja que temos no centro. Um outro problema é essa mancha preta que está aqui nessa parte do rizoma da minha orquídea, que eu não sei como se chama isto, mas é o que fez com que ela perdesse cerca de 4 folhas. E o que me chamou a atenção foi que essas folhas estavam apenas no meio da orquídea, não folhas da parte de baixo, nem folhas da parte de cima. Caíram as folhas daqui no meio e agora acabou de quebrar. Dá para ver aqui que essa mancha preta é algo que vai se alastrando. Eu não sei se é um fungo ou se é uma simples podridão, mas só sei que ela quebrou minha orquídea. Algo bom não é, com certeza. Então, acho que agora o melhor a fazer é cortar essa parte do topo e eliminar essa parte preta. E evitar que ela vai se alastrando ao longo da planta, né, e acabe matando ela. Esta é a parte do topo que também tem uma parte da mancha que dá para ver aqui, que ela começou de fora e foi entrando em direção ao centro da planta. Então agora é uma questão de cortar e eliminar toda essa parte preta aqui. Então vamos cortando até que já não existe essa parte preta para tentarmos salvar esta orquídea. Esta outra orquídea, né, que eu tinha duas aqui, Phalaenopsis, uma branca e uma meio roxa. Então esta outra também está com raízes muito vigorosas e teve o mesmo problema, começou a perder folhas a partir da parte de baixo, né? E tem essa haste aqui que eu ainda estou indeciso se corto ou não, mas ela tem essas folhas que vêm desta parte de baixo que foram perdidas. Também tem o mesmo problema de umidade, que o substrato começou a mostrar sinais de presença de um fungo, né, por causa da umidade mesmo. E aqui dá para ver até essa esponja aqui que eu acabei demorando muito tempo para retirar ela, mas hoje eu vou retirar tanto essa esponja, tanto como esse substrato. Primeiro nós iremos fazer a limpeza das raízes da orquídea. Então primeiro teremos que tirar ela desses vasos transparentes aqui. É só dar uma leve pressionada nas partes laterais até que a orquídea comece a ficar mais solta e podemos puxar ela para cima. Sempre com muito cuidado para não quebrar as raízes. Se a orquídea não estiver a sair do vaso, significa que algumas raízes estão presas lá na parte daqueles furos de drenagem lá. Então, só nesses casos é que teremos de cortar as raízes para poder puxar, mas sempre que puder preservar as raízes, faça o máximo que puder para isso. Quando você compra uma orquídea nova, geralmente ela vem com uma mistura de fibra de coco, casca de pinos e por vezes com casca de macadâmia triturada. Então, é sempre bom retirarmos esse substrato. Há quem consegue muito bem manter as suas orquídeas com esse mesmo substrato, mas aí terá que fazer um controle muito rigoroso da umidade, porque é um substrato que é preparado mesmo para a orquídea poder sobreviver durante o seu tempo de prateleira, porque as pessoas que vendem lá não têm o tempo de estar toda hora a regar as suas plantas. Então, voltando ao que interessa, vamos limpar as raízes, garantir que todo o substrato tenha saído delas. Aqui está aquela esponja que fica no centro da orquídea, que por vezes algumas raízes até chegam a perfurar essa esponja. E como ela mantém muita umidade, ela não dá espaço para as raízes secarem. Então isso é problemático. Lave as raízes da sua orquídea depois de ter retirado todo o substrato. Lave elas em água corrente
Esta limpeza é muito importante porque nós não queremos sobras daquele substrato antigo, uma vez que queremos passar a orquídea para pedra e carvão apenas. Olhando com atenção nesta parte interna da orquídea, depois de termos feito a limpeza dela, conseguimos ver que onde essa parte do meio aqui é onde estava aquela esponja. Dá para ver que essas raízes que estão bem nessa parte aqui quase que já não são aproveitáveis, porque a maioria delas está podre mesmo, e isso estava a começar a afetar o rizoma da planta, tanto que começamos a ver que ela já começava a perder essas folhas daqui de baixo. Então, essa limpeza é importante por causa disso. Aqui tem uma haste que acho melhor retirar ela porque iremos precisar que toda a energia seja para recuperar essa planta, uma vez que ela ficou sem o topo, então ela não tem aquela parte de crescimento. Então, a nossa esperança é que ela comece a dar novos cakes, né? Que comece a dar novas mudas, novos brotos aqui nas partes laterais. Para começar, eu vou retirar essa folha daqui de cima, que é para me permitir cortar o rizoma sem criar muitos estragos aqui, né? Então, eu estou a fazer o máximo para cortar apenas o que eu acho que seja necessário para eliminarmos aquele problema da mancha preta. Então, eu vou fazer um corte a partir da parte de cima, ir cortando aos poucos, até ter certeza que já não sobra nenhuma parte com aquela mancha preta. Então, enquanto ainda conseguir ver alguma coisa de preto, eu vou continuar a descer o corte para mais para baixo do horizonte. Então, aqui ainda até essa parte, metade ainda está saudável e a outra metade está toda afetada por essa mancha preta. Então, daqui é só continuar a cortar até garantir que já não tenha esta mancha preta aqui. Porque se eu deixo essa mancha preta, automaticamente estou a deixar ela se alastrar e isso vai acabar matando a planta mais cedo ou mais tarde. Então eu já fiz o corte e pelo menos aos meus olhos já não consigo ver aquela mancha preta que estava aqui. Então assumo que tenha eliminado ela por completo. E agora eu vou eliminar aquelas raízes estragadas e essa folha que está aqui nessa parte de baixo que já nem será útil. Então vou retirar todas as raízes que eu tiver certeza de que estão podres. As raízes que parecerem tipo levemente amareladas, sei lá o que podemos deixar, mas as raízes que tivemos certeza de que estão podres são as raízes que vão ser retiradas, como esta aqui, por exemplo. Note que nós estamos a dar muito mais importância para as raízes do que para as folhas. Não que as folhas não sejam importantes, mas as raízes são praticamente é como se costuma dizer, a boca da orquídea. Então, nós estamos a garantir que as raízes estejam a ser preservadas o máximo possível. Então, tiramos apenas o que estiver podre. Agora vamos passar um pouco de canela nessas partes onde tivemos feito o corte, que é para a canela serve como fungicida, né? Então isso primeiro é que ela vai fazer com que aquela parte do corte seque mais rápido, né? Fique mais sarada, né? E evitar que comecem a entrar fungos, que seja uma porta de entrada de fungos para infectar a planta e acabamos perdendo ela por causa disso. Então nós vamos passar canela em cada sítio onde nós tivermos feito um corte ou onde nós tivermos causado um ferimento na planta. Passamos o pó de canela para selar aquela parte. Enquanto isso, os vasos que já vinham com as plantas, nós vamos lavar e se tiver álcool melhor para desinfetar ela, garantir que o vaso esteja completamente limpo. E depois nós iremos fazer alguns furos nesse vaso para tornar eles bem um pouco mais ventilados. Iremos usar isopor no fundo do vaso, que é para servir como drenagem, né? Um pouco de pedaços de isopor, pedra brita, né? Que nós temos no início do vídeo que íamos fazer o replante em pedra brita e carvão, e também iremos usar obviamente carvão, né? Pedaços pequenos de carvão para fazer uma mistura entre a pedra e o carvão, né? É onde a orquídea vai ter que se desenvolver a partir de agora. Já temos aqui esse pote em que fizemos os furos e o que nós iremos fazer é pegar pedaços de isopor e colocar mais para o fundo do vaso. Então, coloque alguns pedaços de isopor
e logo em seguida coloque algumas pedras e um bocado de carvão. Mas note que tem que prestar muita atenção no tamanho das raízes da sua orquídea. Se ela tiver raízes muito compridas, é muito importante primeiro encaixar a orquídea e depois fazer o preenchimento com as pedras, porque se colocar muitas pedras depois não conseguir colocar a orquídea por cima, porque não há de sobrar espaço. Então primeiro ajeita a sua orquídea, coloque a camada de drenagem, ajeita a sua orquídea e depois começa a encaixar as pedras e o carvão. Eu já coloquei a orquídea assim para ela estar meio que inclinada para o lado, né? Isso porque queremos evitar que haja acúmulo de água naquela parte das folhas, né? No miolo da orquídea. Então colocamos ela mais inclinada, que é para sempre que cair alguma água, ela escorrer para fora. A parte de colocar as pedras é muito importante prestar atenção numa coisa. A orquídea Phalaenopsis, nesse caso, é uma das orquídeas que tem o tipo de raiz um pouco mais grossa. Então, não podemos colocar pedras muito finas porque elas vão deixar pouco espaço para as raízes passarem. Isso vai dificultar o enraizamento da Phalaenopsis. Então, nós temos que usar pedra brita. Quando se compra, ela tem tamanhos. Tem pedra brita 0, 1, 2, etc. Então, é sempre bom usar pelo menos a pedra brita número 2. É um número bom bastante para fazer esse preenchimento. Agora, depois de termos ajeitado a orquídea, nós vamos fazer o preenchimento com pedra, carvão, até que tenhamos preenchido o vaso por completo, né? Essas pedras são o tamanho 2, né, da pedra brita. É grande o bastante que é para de uma pedra para outra sobrar sempre um espacinho que é para as raízes irem passando, porque as raízes da orquídea preferem estar livres, né, ter espaço para poderem circular, mas não podem estar sufocadas aqui dentro. Não sei se isso está claro bastante, né? Então, é sempre importante garantir que haja espaço para as raízes irem passando, mas ao mesmo tempo ela deve ter quantidade de pedras suficientes dentro do vaso para manter a planta toda ela fixa, porque se ela estiver a abanar, a orquídea vai emitir menos raízes, porque é como se estivesse a entender que a superfície onde a orquídea está não é boa o bastante para ela se fixar. Então, tem que garantir que a orquídea não fique a abanar, seja bem presa, que é para assim ela poder enraizar sem nenhum problema e se desenvolver muito bem. Então, mais a seguir nós iremos fazer outros vídeos que é para dar o acompanhamento, que é para sabermos primeiro para essa orquídea que tinha a mancha preta, como é que ela vai se recuperar, se vai se recuperar, como é que ela vai ficar e saber qual é o progresso dessas duas orquídeas, como é que elas vão se desenvolver daqui para frente, o que é que vai acontecer com elas. Para não perder esses vídeos, é só se inscrever aqui embaixo e se já tido problemas com orquídeas, com essas manchas pretas e souber como é que se chama essa mancha preta, peço que inscreva aqui embaixo nos comentários, que é para dessa forma uns aprendermos com os outros. E também vai notar que algumas das raízes da orquídea não vão entrar no vaso, né? Vão estar meio que para fora. Isso não é um problema, pode muito bem deixar as raízes algumas para fora do vaso. Isso é até bom para ela ir procurando os nutrientes onde ela achar melhor é para onde a raiz vai crescer. Já que fizemos o corte aqui nessa parte de cima da orquídea, de uma das orquídeas nesse caso, então esperamos que os novos brotos, né, os cakes, comecem a nascer cá nessa parte mais de trás da orquídea, né? Mas não dá para ter certeza do que vai acontecer tratando-se de plantas. Então essa é a nossa esperança, que nasçam alguns cakes cá atrás. E para finalizar é a parte da rega. Uma vez que nós fizemos o replante em pedra, brita e carvão, a umidade vai se preservar por menos tempo e também temos que nos certificar de que sempre estaremos a adubar a orquídea, que é para manter ela sempre bem nutrida com quantidade suficiente de nutrientes, principalmente o nitrogênio.